Houve muitas pessoas e muitos personagens bíblicos que foram eficazes no propósito de Deus para as suas vidas. Nós lembramos alguns aqui. Semana passada, quando fomos abrindo, eu ia dizendo aí das propostas de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus, vocês iam mencionando os personagens, né? Ou ao contrário, eu falava o personagem, vocês se lembravam do que era. Mas hoje nós queremos voltar a nossa atenção para esse homem de Deus, que com certeza dentro do propósito do Senhor foi alguém que foi eficaz. O apóstolo Paulo foi tirado de homem perseguidor para sofrer perseguições, mas para levar o evangelho a gentios, a estrangeiros. Ele é chamado o apóstolo de Deus aos gentios. E muitas igrejas, e muitos povoados, e muitas tribos, e muitas línguas, chegaram ao conhecimento da salvação do Senhor em Cristo. De que Jesus, crucificado em Jerusalém, foi o enviado de Deus ao mundo, o Salvador, através da pessoa do apóstolo Paulo. Não foi muito fácil, ele enfrentou muitos obstáculos. Ele termina a sua vida preso, e ele vive uma prisão domiciliar por um longo período da sua vida. Mas mesmo em cadeias, mesmo algemado, mesmo sem poder viajar mais, né? Mesmo com guardas à porta da casa, esse homem de Deus não parou o seu trabalho. Ele enviava cartas às igrejas, ele enviava cartas às pessoas, ele continuava trabalhando, fazendo o trabalho de evangelista, de plantador de igreja, de fortalecimento das igrejas plantadas. É um homem que trabalhou incessantemente até o fim, sabendo que Deus o tinha chamado para isso. E ele foi flecha certeira na vontade de Deus, no querer de Deus. Foi eficiente, foi eficaz. E é por isso que eu escolhi o nome do apóstolo Paulo e esse texto dele, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9. Para servir para nós de instrução, de base bíblica, para refletirmos e para extrairmos as mensagens das quais o Senhor reserva a nossa vida, quem sabe nos desafiando a sermos eficazes. A sermos não só prontos, atentos àquilo que Ele quer, mas capazes de fazer, alcançando o melhor resultado possível. Então abra sua Bíblia, irmão, irmã, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16 a 27. É um texto um pouco longo, eu quero a sua atenção, e mesmo assentados, acompanhem então com carinho, com atenção a leitura desse texto da palavra de Deus. Eu começo no versículo 16 do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a leitura vai até o final do capítulo, o versículo 27. Se anuncio o evangelho, diz Paulo, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto,
não como deferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que o Senhor acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra, no propósito de sermos usados por Senhor com eficácia, com eficiência. Esse texto, Paulo nos diz da disposição dele de fazer de tudo, em todo tempo, para com todos, no propósito de que alguns sejam alcançados com o Evangelho. O apóstolo Paulo fala de que ele age estrategicamente, e ele é como um bom atleta, que sabe exatamente o que fazer, quando entra no estádio, para que o seu esforço não seja inútil, para que os seus golpes, a sua força, não seja dada contra o vento ou o ar, mas que sejam golpes certeiros, que alcancem os seus objetivos, que lhe deem garantia de vitória. Não podemos nos esforçar inutilmente, não podemos investir o nosso tempo sem propósito, o tempo é muito precioso, não podemos gastar a nossa vida fora da vontade de Deus, fora de um grande projeto, e o projeto de Deus e a vontade de Deus é o projeto certo para darmos o nosso melhor, para investirmos ali a nossa vida. O apóstolo Paulo está muito consciente disso. Ele nesse texto então vai dizendo, ele vai ainda falar algo muito forte para nós. Ele fala assim: ai de mim se não fizer assim, e ai de mim se eu errar o alvo, e ai de mim se de alguma maneira eu não pregar o Evangelho, eu não representar o Evangelho, eu não sustentar a fé com a minha vida, eu não viver a vontade de Deus, eu não ser o instrumento do agir do Senhor nos propósitos que Ele tem. Ai de mim, se a vontade de Deus não prospera a partir da minha história, do meu agir, do meu falar, do meu viver. Porque essa é a responsabilidade que pesa sobre mim, em razão de tudo aquilo que o Senhor tem sido na minha vida. Em razão da graça de pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, algumas lições que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, que faz parte da vida do apóstolo Paulo, e que eu gostaria apenas de lembrar, para desafiá-los a serem eficientes também, a serem estratégicos, a gastar o tempo, mas investindo de verdade, não desperdiçando tempo, a gastarem recursos, mas sem desperdiçar recursos. Flechas que acertam o alvo. A Bíblia fala de arqueiros excelentes. Nós vamos encontrar nas batalhas, nas guerras dos judeus, arqueiros assim. Hoje de manhã eu brincava que o Leonardo tem lá na casa dele um arco e flecha, filho do Josias e da Débora. Então nós podíamos aproveitar que é o dia das mães, ele traria o arco e flecha, a Débora uma maçã, colocaria na cabeça, e nós iríamos ver o arqueiro excelente que ele se tornou, aproveitando aí o dia das mães. A Bíblia diz de atiradores assim, que acertavam o alvo a uma distância muito longa. Essa moça aqui é uma arqueira excelente, ganhou a Olimpíada de inverno já, com as suas flechas, com o seu arco, com a sua mira, com a sua excelência no lançar das flechas. E a Bíblia diz que havia muitos no exército de Davi, no exército de Saul, nas batalhas que Israel conquistava. Arqueiros excelentes ajudavam as pessoas, porque as flechas vão aonde a gente não vai. O apóstolo Paulo teve essa visão de um arqueiro excelente. Ele não podia ir, mas ele podia mandar cartas. Ele não podia ir, mas ele podia usar da boa correspondência para instruir, para acertar o alvo à distância. Então, às vezes, os alvos estão bem próximos, estão fáceis, às vezes estão um pouco mais longes, e vão exigir de nós um pouco de excelência, mas a Bíblia diz que o Senhor nos torna arqueiros excelentes também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, porque acho que desligou aqui. Muito bem. Exímios atiradores, né? Gente que sabe muito bem aonde fazer, como fazer, aonde mirar, de que jeito puxar a flecha no arco, de que jeito usar a força do arco e das cordas. Sem habilidade do arco,
a flecha é só uma flecha, ela não chega a lugar nenhum. Ela não cumpre a sua razão, o seu efeito. A flecha sem o arco, ela é só uma flecha. E o que nós vamos aprendendo é que o Senhor vai trabalhar algumas coisas preciosas na nossa vida. Jesus é a flecha que acerta o alvo. Todo o propósito que Deus desejava realizar na vinda de Cristo, Ele realizou. Nenhum dos propósitos de Deus, das vontades de Deus, ao enviar Jesus ao mundo, foi frustrado. Todo querer, na vida das pessoas, na compaixão que Cristo demonstrou. Toda possibilidade de instrução e de ensino, Jesus foi identificado como o mestre por excelência. Foi chamado de rabi, até por aqueles que não eram seus discípulos, não eram seus seguidores. Jesus é aquele que foi eficaz na formação de discípulos. Em 3 anos, Ele formou os seus discípulos limitados, pessoas limitadas como qualquer um de nós, pessoas que fizeram escolhas erradas no processo, aí, da caminhada, da instrução que Cristo deu, pessoas que em determinado momento até abandonaram o seu mestre, mas quando Jesus os deixou pronto, o Evangelho começou a estender pelas terras, o Evangelho encontrou eficácia na expansão do reino de Deus, pela fé, pelo serviço que esses apóstolos, discípulos, realizaram em favor da igreja, na expansão do reino de Deus. Foram flechas certeiras de Deus, flechas preparadas por Cristo, flechas que Cristo andou na aljava. O Senhor Jesus, Ele foi eficaz, especialmente na principal obra, na obra redentora. O ser humano precisava de um Salvador, de alguém que vertesse sangue precioso, sangue inocente, que purifica pecado, que paga pela dívida dos nossos erros, das nossas iniquidades. Nós não poderíamos pagar, nenhum amigo nosso poderia, nenhum governo que tivesse grandes riquezas e grandes ações administrativas em favor do seu povo, teria uma ação suficiente para promover a graça que Deus manifesta em Cristo, capaz de salvar o perdido, capaz de dar perdão para aquele que peca, conduzindo ao céu. E Jesus então é aquele que veio para se tornar mesmo, como Ele disse, o caminho da verdade e da vida, o caminho que leva à presença do Pai Celestial. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele veio para se tornar esse caminho, e se tornou, mesmo tendo que dar a sua vida. Alguns judeus, entendendo sobre as profecias de maneira errada, acreditavam que Jesus teria que montar um cavalo branco para realizar a sua missão, teria que reunir um grande exército, teria que entrar pelas ruas de Jerusalém, aclamado, trazendo junto ao seu cavalo a cabeça dos seus opositores, libertando Israel politicamente das mãos do Império Romano, um império opressor, que dominava junto à terra muitas nações, no tempo em que Cristo viveu entre nós, como Emmanuel, como Deus conosco. Jesus disse que não, que a vontade de Deus era diferente, a vontade de Deus era a cruz, eram os açoites, eram os cravos nas mãos e nos pés, era o sangue vertido, todo ele, e ele então se colocou diante do Pai, dizendo: Pai, faça conforme a tua vontade. E a vontade de Deus prosperou nas mãos de Cristo, mesmo ele não podendo montar o cavalo branco, que quem sabe seria mais fácil, mais gostoso, mas quando ele assumiu o jugo da crucificação, quando ele se ofereceu, quando ele morreu, em razão dos nossos pecados. Em Jesus, irmãos e irmãs, foi imputado os nossos pecados. Na cruz ele clamou: meu Deus, por que me desamparastes? Naquele tempo, naquele momento, o Senhor estava levando sobre ele os pecados de todos nós. É o castigo que está sendo levado até Cristo que nos traz a paz. É o sofrimento de Cristo, é as pisaduras que Cristo está enfrentando, que vai gerar cura para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa espiritualidade. E é um momento em que Jesus declara que o seu trabalho, que o seu propósito está
realizado com eficácia, ele vai clamar antes de entregar nas mãos de Deus o seu Espírito e vai dizer: Pai, está consumado. Tudo está feito. Não há nada mais por fazer. As flechas foram certeiras. Os alvos foram alcançados. O propósito de Deus está realizado. Não há nada mais que se precise fazer. Tudo está feito. Há um povo do Senhor que há de ser remido pelo sangue vertido no Calvário. Há uma nova vida que o Senhor oferece àqueles que creem. E quando Ele entrega nas mãos de Deus a sua alma, Ele já havia anunciado a sua ressurreição, e Deus então o traz e o faz ressurgir dentre os mortos. E todos os propósitos e desígnios de Deus são alcançados, os alvos, todos eles, são realizados. Jesus é flecha certeira. A vontade de Deus prosperou, diz Isaías 53, nas mãos e na vida de Cristo. E ele viu o resultado do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Jesus então é o exemplo sempre maior para nós. Ele não deu golpe no vento. Ele não gastou esforço inutilmente. Cada uma da gota do sangue de Cristo vertida na cruz do Calvário tem a sua eficácia para remir pecados. A igreja está sendo estabelecida, o reino de Deus está sendo plantado na terra. E esse reino não tem fim. E o nome de Cristo é o nome sobre todo nome. E há poder no nome de Jesus sobre o céu, sobre a terra, e sobre aqueles que vivem no céu e aqueles que vivem na terra. Porque Jesus é a flecha que acerta o alvo. Seus desígnios, seus propósitos, suas ações são eficazes. Não há esforço inútil aí. Não há sacrifício inútil. Há tudo dentro do propósito de Deus e tudo trazendo resultado eficaz. Colheita grandiosa. Errar o alvo, irmãos, é um problema. Porque além de não proteger, coloca em risco as pessoas, porque pode ferir outros. Se de repente o Leozinho errasse a maçã, pode ser que ferisse a Débora. Isso é um alerta para nós, apenas para mostrar os riscos que nós corremos e os prejuízos que podemos causar às pessoas e aos propósitos de Deus quando erramos o alvo. Quando não atiramos com certeza, quando não fazemos a vontade de Deus com exatidão, quando não nos preparamos o bastante para sermos vasos na mão do oleiro, vasos preciosos, vasos de bênçãos. Quando às vezes a nossa vida não está pronta para ser usada. Quando o Senhor procura e pergunta por alguém, quem há de ir por nós? E ninguém se levanta para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, porque não se sente um arqueiro excelente, pronto, eficaz, capaz. Há riscos, irmãos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não cumprimos a vontade de Deus, quando os propósitos de Deus não fazem parte da nossa vida, pessoas podem se ferir. Diz a Bíblia que pedras podem clamar, quando nós nos calamos. Então é a necessidade de eu ter diante de Deus a visão que Paulo tinha. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, se não cooperar com o reino de Deus, se não acertar o alvo, se não ser um agente que cumpre a vontade do Senhor para dizer, está consumado, Pai. No que o Senhor pediu, no que o Senhor exigiu, no que o Senhor esperava, eu me esforcei, eu me empenhei, os golpes foram certeiros, a flecha pegou o alvo. Está consumado. Pessoas não se feriram. Sua vontade prosperou. Outras pessoas foram protegidas. Vidas foram instruídas no caminho da salvação. Corações encontraram a paz. Outros encontraram respostas nos seus questionamentos. E outros viram e receberam da luz de Deus, do amor do Senhor, a partir da minha vida. Uma outra proposta, irmãos, é que, de que vale a pena, ou de que vale a flecha na aljava?
É como eu já mencionei, é só uma flecha. E a Bíblia então traz algumas outras figuras de linguagem para nos instruir sobre a necessidade de nos esforçar eficazmente. Ela vai dizer, a Bíblia, que nós somos o sal da terra, que serve para dar sabor à vida das pessoas, que serve para evitar a podridão total dos pecados, das falhas, quando nós exercemos a vontade de Deus, quando nós instruímos quanto à vontade de Deus, quanto ao querer do Senhor. Mas há um momento em que o Senhor Jesus, dizendo aos discípulos, chamando-os de sal da terra, vai dizer, olha, se o sal não servir para salgar, ele é como a poeira do chão. Se o sal se tornar insípido, ele vai ser pisado pelos homens. Ele vai viver a humilhação, ele não vai servir para nada. Ele vai ser um pó sem eficácia, sem propósito, que não cumpre aquilo para o qual foi designado. Crente que não dá testemunho, que não é agente da vontade de Deus, que não dispõe a vida para ser usado pelo Senhor, filho de Deus que não honra o nome com a vida, com os propósitos, com os projetos, que não arregaça a manga, que não põe mão no arado sem olhar para trás, é sem propósito no reino de Deus, é servo inútil, e vai ter os seus talentos tirados das mãos e entregados para outros, que têm sido mais eficazes na sua ação diante do Senhor. É como um abrigo, e nós vamos ver isso lá para frente nas nossas reflexões, que não acolhe ninguém. De que vale um abrigo? Se todo mundo passa por ali, mas ninguém é acolhido. Se todo mundo passa por ali, mas ninguém tem coragem de entrar. Se viajantes, se pessoas feridas, cansadas, machucadas, estão passando ali a sua porta, mas ninguém é acolhido. Abrigo no deserto, num lugar de escassez de recursos, num lugar de cansaço, que serve de refúgio, que serve de renovo de força, que serve de descanso, que serve para tirar um pouco da força, do calor do sol, para trazer uma sombra. De que vale esse abrigo se ele não acolhe ninguém? De que vale, irmãos, a luz que não ilumina, que é escondida, está tampada debaixo de uma vasilha, que não se coloca na condição de iluminar o ambiente, de dissipar as trevas, de indicar o caminho para que a pessoa ande com mais facilidade. Nós vemos isso quando nós estamos com uma lanterna acabando a pilha e caminhando num trilho no escuro. Quando nós fazemos as nossas subidas lá no Pico da Bandeira, corajosamente, alguns aqui já foram lá, e de repente a lanterna começa a falhar, a gente vê a dificuldade do caminhar, quando a luz não está tendo o seu efeito como deveria, como nós contamos. Começamos a tropeçar, começamos a nos machucar, começamos a correr risco de torcer o pé, de cair. De que vale a nossa vida como luz do mundo, irmão, se ela não ilumina ninguém, se ela não mostra o caminho para ninguém, se ela não dá uma direção segura para que ninguém siga, se ela não ajuda para que ninguém não tropece, de que vale a nossa vida, se ela não dissipa as trevas, se ela não afugenta o engano, o engodo, se ela não aponta nada contra a injustiça, se ela só quer promover a aflição. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, mas é luz para iluminar, é luz para assumir a função de luz. E ser luz faz parte de ser discípulo. Uma ponte incapaz de ligar pessoas, de conduzir vidas ao objetivo que elas têm. Há muita ponte no Brasil construída no meio do nada e que não serve para nada. Há pouco tempo nós viajávamos e havia uma ponte, um viaduto, do lado da estrada. E não tinha... E ele não ligava nada a nada, era só o viaduto, ao lado da estrada, erguido, como um monumento. Nenhum dos lados tinha caminho. Se alguém subisse ali ou fosse colocado ali, ia ficar preso ali.
Há muitas pontes nesse Brasil que não ligam nada a lugar nenhum. Quando o Senhor olha para a nossa vida e diz, vocês são as pontes que vão ligar pessoas ao Evangelho, que vão conduzir pessoas a Cristo, à fé, que vão levá-los à direção segura, que vão trazê-los à minha presença. As amizades que vocês têm, os vizinhos com quem vocês convivem, os colegas lá do seu trabalho, não são colocados aí apenas para que te sirvam de apoio, de auxílio, só para que realizem as suas tarefas, só para dizer que você tem vizinho e não vive sozinho, lá no lugar nenhum, sem ninguém ao lado. Não, essas pessoas são colocadas na sua vida, na sua história, para que você seja a ponte que possa trazê-las a mim, ao Evangelho, ao conhecimento do meu amor, da minha graça. Suas mãos são as minhas mãos, seus pés são os meus pés, sua boca é a minha boca. Vocês precisam ligar pessoas a mim, a minha graça, a minha salvação, ao meu amor, ao meu cuidado. Pontes que levam pessoas, que direcionam pessoas ao objetivo, que dão a oportunidade de seguir numa direção boa, são capazes de indicar, de mostrar, é por aqui, eis o caminho, andai nele. Do que vale a pena ser tudo isso aí, irmão, se não há eficácia? Do que vale a pena ser a flecha que erra o alvo constantemente? São reflexões que tentam nos ajudar a eficácia. Como ser flecha que acerta o alvo, então? Vamos tentar descobrir. Pessoas que cumprem o propósito de Deus. Paulo está cumprindo o propósito de Deus. Deus disse, esse homem vai sofrer muito por causa do Evangelho, ele vai levar o meu Evangelho aos gentios. E Paulo foi conhecido e chamado o apóstolo de Deus aos gentios. E ele percorreu nas viagens, 3 viagens missionárias, muitos lugares. Em alguns momentos ele tinha planejado a sua viagem numa certa direção, mas Deus fez ele mudar o rumo e ele disse, Senhor, eu não vou não, porque aí eu não planejei nada, eu não reservei nenhum albergue, eu não tenho conhecimento de nenhuma dessas cidades, eu não tenho lá nenhum amigo, nenhum grupo de apoio, então Senhor, olha, manda outro, não me manda não. Paulo disse, não Senhor, você quer mudar a viagem? Não tem problema não, eis-me aqui, envie-me a mim. Ele muda o rumo da viagem, ele percorre outros lugares, ele percorre outras tribos, ele percorre outros povos, mas ele continua sendo alvos, flecha certeira no alvo. Gentios estão recebendo o Evangelho, a fé está sendo conhecida, a igreja está sendo plantada, o reino de Deus está sendo estendido, o Senhor está realizando sinais e prodígios, o ensino sobre a fé está sendo proclamado com eficácia, ele está indo nos lugares, nas aldeias, nas ilhas. Houve um momento em que Deus disse, Paulo, você vai pregar sim, você toma o navio, você sai, mas você não vai chegar do outro lado da viagem, eu vou trazer um naufrágio, ninguém vai se perder, fique tranquilo, mas eu quero que vocês vão parar numa ilha. E Paulo foi parar numa ilha, e quando ele chegou na ilha, ele falou assim, Senhor, agora eu vou ficar aqui na ilha, já que o Senhor trouxe um naufrágio, os meus lábios vão se cerrar, eu não vou abrir a boca para falar nada, enquanto o Senhor não mandar um barco para me tirar daqui. Paulo chegou na ilha, com todos do navio a salvo, como Deus havia prometido, e ali naquela ilha ele pregava o Evangelho de Cristo. E o responsável, o administrador, o governador da ilha, pôde ouvir o Evangelho, se converter à fé cristã. Quando Paulo sai dali, ele deixa corações que conheceram o Evangelho. É a igreja de Cristo que se levantou. Depois da tempestade, no meio do naufrágio, enquanto vinha o socorro. Porque o propósito de Deus era esse. Era assim que tinha que ser. E às vezes nós não queremos o propósito de Deus, se Ele exige que a gente mude os nossos planos, que a gente se sacrifique um pouco, que a gente passe por algumas tempestades, que a gente enfrente, quem sabe, alguns naufrágios aí, a ponto de perder a própria vida. Mas Deus nos sustenta. Como acertar o alvo? Discípulo faz discípulo. Ovelha gera ovelha. Crente gera crente. Igreja gera igreja.
É assim que Deus faz discípulos. É a partir do discípulo. É assim que Ele acerta o alvo. É através dos seus membros. É através dos seus filhos, é através dos servos, é através das servas dedicadas. Jesus enviou 70, eles iam de 2 em 2. E eles iam de casa em casa. Eles iam falando do Evangelho. Eles iam realizando os propósitos de Deus. Por onde eles passavam, pelas aldeias, diz o texto bíblico, pelos povoados. Era a proposta de Deus, era a missão de Deus, era o querer de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós temos os nossos irmãos conosco, é assim que nós acertamos o alvo. Porque naquilo que eu não estou bem treinado, alguém está. Naquele momento que eu estou desanimado, alguém me anima. Naquela situação, na circunstância que eu preciso de cuidar, tem alguém para cuidar. E quando eu estou bem, eu posso cuidar de alguém. Posso levar a minha visita, eu posso levar a minha palavra de ânimo, eu posso trazer a minha oração de esperança, eu posso trazer a instrução bíblica certa para correção de rota. E o Senhor Jesus disse, olha, há uma missão para ser realizada, mas não é só por um, é por 70, é de 2 em 2, é de 3 em 3, é de grupo em grupo, de sociedade em sociedade interna, de ministério em ministério. E assim nós vamos vivendo a oportunidade, o princípio, a bênção de poder cumprir, acertar o alvo. Porque eu posso contar com vocês, porque vocês podem contar uns com os outros, porque nós podemos contar com outras igrejas em outros lugares, porque a missão de Deus e vontade de Deus sendo realizada em outros campos que a gente não pode ir, mas nós sustentamos com a nossa oração, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas para missões, com o nosso apoio a projetos que nós entendemos ser interessantes dentro do querer do Senhor para nós. Vamos muito mais longe, irmãos, quando contamos uns com os outros. Vamos muito mais longe quando temos o apoio uns dos outros. Vamos muito mais longe quando cada um faz o pouco que pode, mas um muito é realizado, porque a soma do pouco de cada um de nós aqui dá uma grande obra, uma grande realização. Então o apóstolo Paulo, ele ia também nas suas viagens, ele tinha quem o apoiava, ele tinha os seus cooperadores, ele tinha aqueles que sustentavam as suas viagens. Nós temos feito essas reflexões por causa de um projeto chamado Lar de Bênçãos e Milagres. É o desejo do coração de Deus que a família seja abençoada. O seu lar. O primeiro lugar que Deus vai usar você é na sua casa. Porque tudo começa em casa. Então nós vamos dar a você a oportunidade de levar uma revista com algumas lições, 10 reflexões, para que você possa meditar com seus familiares, seu cônjuge, seus filhos e filhas, ou seu pai, irmãos e irmãs, e mãe. E você vai reservar 10 encontros com eles. Para ler aquelas lições, para pensar no que aquilo tem a ver com vocês, para orar ao Senhor e rogar de Deus que abençoe as suas vidas, o seu lar, a sua família, e que, quem sabe, realize milagres. Toda família precisa de um milagre. Em alguma dificuldade, em alguma luta, em alguma situação que nós não vemos ainda a saída, nós não temos ainda a resposta. Ou no relacionamento, ou nas questões financeiras, ou na questão do cuidado com a saúde, ou na questão do futuro dos filhos, da filha. Há sempre algo que nos preocupa muito. Se não for os milagres de Deus para nós, nós não vamos sair bem lá na frente. Vocês vão colocar essas necessidades do extraordinário, do agir grandioso, do poder de Deus, em oração. E Deus vai abençoar. E Deus vai realizar alguns milagres lá na sua casa. Frutos do agir grandioso do Senhor, pelo seu propósito de acertar o alvo, de ser usado, a começar na sua família, de ser usada para levar a paz que precisa existir, para levar a harmonia que quem sabe se perdeu, para trazer de volta a perspectiva boa de vida, de família cristã, de família que serve, de família que ama o Senhor, o seu reino, de família que se envolve com a sua igreja, de família que se compromete com a fé, para defendê-la, para sustentá-la.
Às vezes nós perdemos isso pelo caminho. Deus vai te abençoar e vai realizar milagres para você resgatar essas coisas. E depois você vai fazer isso pela família de alguém, de um amigo, de uma amiga, que passa por tempo adverso, que enfrenta situação difícil, que anda com o coração angustiado, que tem estado com um semblante triste, e que é seu amigo chegado do peito, que é sua amiga de confiança, que não vai fechar as portas da casa para você. Ainda mais, se sabe que você vai lá para abençoá-las e para ajudar na realização dos milagres que eles precisam. Nosso desafio é orar pela nossa casa e orar pela vida daqueles nossos amigos chegados, para que Deus nos dê a oportunidade de sentar com eles 10 vezes, 10 encontros. Passar as lições, interceder e contar com as bênçãos e os milagres de Deus. É assim que nós acertamos o alvo. Tomando iniciativa. Dispondo o coração e a vida. Olhando à nossa volta. Verificando o que podemos fazer em casa, o que podemos fazer na casa dos nossos amigos. De maneira que ali a graça, a bênção, o poder, os milagres de Deus aconteçam. Existe eficácia, irmãos, naquilo que você tem feito para o reino de Deus? Você tem acertado o alvo? Na vontade que o Senhor tem para a sua vida? Você tem sido abrigo no deserto para alguém? Você tem sido uma ponte sobre as águas, tem ligado pessoas a Cristo? Você tem sido um farol que brilha de fato à noite na escuridão, dissipa as trevas, ilumina o caminho, dá segurança para aqueles que querem seguir em frente, mostra a direção. A eficácia nas suas ações, quando você diz, usa-me Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós estamos querendo, ó, é dispor o coração para sermos usados, criar a oportunidade, ver o que Deus tem feito. E quando nós cantamos, quando nós nos dispomos, nós dissemos, Senhor, a qualquer hora, em qualquer lugar,